Para entender os prejuízos que as fake news podem causar, vou conversar agora com o médico da família do Hospital Sírio-Libanês, Alfredo Salim Elito. Doutor, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado. A gente vem falando muito sobre as fake news, que nada mais são do que notícias falsas, até em tempos de eleição, de debate aqui na Band que a gente teve na quinta passada, né? Debate eleitoral, doutor. Mas as fake news, as notícias falsas na internet sobre saúde, também tem impactado muito a vida de pacientes e médicos, né? Como é que o senhor tem sentido isso? Aliás, a escolha desse tema foi baseada no debate. Eu acabei assistindo o debate. Muito bom. Teve mesmo uma droga que não tinha a menor comprovação científica, que se popularizou como pílula do câncer. Sim. E isso foi votado no Congresso para que se entregasse, fosse obrigado a fornecer essas drogas para a população se tratar, quem tinha algum tipo de câncer e optava por essa terapêutica. Essa medicação não tinha a menor comprovação científica, ela foi estudada, não mostrou nenhum resultado e todo mundo tomando por determinação do Congresso. O Hospital das Clínicas sofreu com isso, o ICESP, um prejuízo danado para nada. Então, quando eu vi esse fato, e realmente muita coisa tem acontecido baseado em redes sociais, em Facebook, enfim, em outros lugares, Google e no WhatsApp, tudo se transmitem coisas sem a menor comprovação, sem o menor estudo, sem nem a menor autoria, se divulgando que tal alimento faz mal para tal doença ou faz bem para tal doença. E ainda quando é alimento, quer dizer, um alimento normal, se você estimular, já tivemos situações até reais de que o tomate, o licopeno do tomate poderia ajudar na prevenção de câncer de próstata. Depois isso não foi para frente, mas o fato de ingerir tomate não tem nenhum problema. Agora, uma série de outras coisas. Veja, infelizmente, a divulgação nas redes sociais, a divulgação em geral, uma propaganda mentirosa que fabrica um Dr. Bumbum. Sim. E outras coisas do tipo, que a população, sem saber quem é, sem saber o que ele faz, sem saber qual é a comprovação, a medicina baseada em evidências nesse setor, em qualquer outro, se isso é bem feito, é mal feito, quais são os problemas, complicações, a ponto de, pela rede social, uma pessoa ter milhões de seguidores e fazer procedimentos no apartamento. Isso realmente foi uma coisa que entristeceu a classe médica e a população sofreu com isso, se perdeu uma vida por uma questão de vaidade. E mais, agora, remédios que não têm a menor comprovação sendo divulgados por aí e às vezes nesses sites onde se compra vendidos também, né? E você não sabe do que se trata. Tem um remédio que eu me lembro, um paciente usou um remédio natural para dor e quando ele começou a usar esse remédio natural, o que aconteceu? Ele começou a ficar inchado e descompensou seu diabetes. Então, que raio de remédio natural é esse que tem elementos que sugerem ao corticosteroide? Então, qual é a comprovação? Onde está a fiscalização disso? Então, a população tem que entender que essas mensagens, que essa propaganda, que essa venda, que esses remédios que não têm nenhuma base científica, a pessoa, antes de adquirir um remédio desse, tem que conversar com o seu próprio médico, tem que consultar alguém do ramo para poder ter um esclarecimento. E o pior, hoje em dia, uma coisa que está acontecendo no Brasil, e é muito triste isso, doenças que estavam absolutamente sob controle por um bom plano de vacinação, vacinas comprovadamente eficazes, bem elaboradas, por exemplo, o caso do sarampo. Agora, o Serviço Público de Saúde está preocupado. Por quê? Porque há muito tempo não se tem poliomielite, que é a doença que é tratada pela vacina Sabin, a vacina antipólio, que é uma gotinha simples que evita essa doença. A doença foi erradicada no Brasil e as pessoas estão
levando menos os seus filhos para serem vacinadas no tempo certo. Veja o que acontece no sarampo, veja o que acontece na catapora, na varicela e outras doenças que, se não houver um plano de vacinação adequado para convencer essa população de que essas mentiras, que essas notícias, essas fofocas, essas fake news, notícias falsas, não sei a quem interessa. Lógico que interessa. Interessa a quem gosta do catastrofismo. E isso é tudo mentira. E a população está sendo prejudicada por coisas que são totalmente inverídicas, são mentirosas, não tem nenhuma comprovação de que o sarampo, a vacina mata, que a vacina contra a vacina tríplice viral é prejudicial, que a vacina para a febre amarela, não faça isso, ela é prejudicial. Isso é mentira. A vacinação é muito importante e doenças que já haviam sido erradicadas no Brasil acabaram voltando. Vão voltar. E se a população não se prevenir, se as autoridades públicas não forem a campo, principalmente, não é só população carente, população mais diferenciada que fala, eu resolvi não vacinar mais meu filho porque onde tem fumaça tem fogo. Onde tem fumaça tem fogo, tem a doença. E a doença é uma coisa muito grave que tem que ser combatida. E as vacinas assim o fazem. Então, realmente, essas notícias, essas fake news, essas fofocas, esses boatos que se espalham pelas redes sociais estão prejudicando a saúde da população. Estão prejudicando vitaminas que curam tudo. Não tem nenhuma comprovação. Então, a população acaba gastando dinheiro e a renda per capita do brasileiro é muito baixa. Então, em prol de coisas que não têm a menor utilidade. Agora, doutor, tem bastante gente acompanhando a gente também pelo Facebook, né, pelas redes sociais, algumas pessoas mandando perguntas em relação às vacinas. Acho que o senhor, como médico de família, pode falar bastante sobre a internet na área da saúde. Por um lado, as pessoas podem buscar informações, podem realmente se informar em sites médicos, enfim, sites até de consultórios ou de médicos confiáveis. Por outro lado, há a proliferação de notícias falsas, como o senhor falou, e também até de perfis nas redes sociais de médicos que não são especializados, como é o caso do Dr. Bumbum e outros casos que a gente vê por aí. Quando é que a internet é uma aliada do paciente e por que as pessoas não devem jogar no Google nomes de doenças, enfim, o nome de resultados que aparecem em exames? Por que isso não é recomendado? Porque a maioria das vezes, quando você, de maneira inadvertida, coloca o nome de uma doença num Google, enfim, pesquisa a respeito, você terá boas informações. Não é por nada. O que nós estamos falando agora, isto vai ficar gravado na internet, vai ficar no Facebook e daí por diante. Mas muita gente coloca bobagem, muita gente coloca notícias que não têm o menor fundamento. Então, quando você vai pesquisar, procure pesquisar em sites sérios. Procure saber, por exemplo, meu nome é Alfredo Salim Elito, meu CRM é 43163, sou clínico geral, trabalho no Hospital Sírio-Libanês. Então, eu estou me identificando e tudo que eu falar aqui eu assino embaixo. É dessa maneira. Se vem alguma notícia, vem alguma coisa de uma maneira sem nenhuma identificação, sem saber o local, se é de uma faculdade de medicina, se é de um hospital sério, porque todas as faculdades de medicina, todos os hospitais de renome no Brasil hoje têm participação nas redes sociais. Então você pode, através da rede social, pesquisando adequadamente em serviços com nome, com identificação, com o nome das pessoas, você vai ter informações adequadas. O site do Hospital Sírio-Libanês tem um monte de dicas, um monte de palestras, um monte de coisas escritas pelos médicos de lá. Eu mesmo tenho coisas escritas nesse site. Então, quando você sai desse setor, hospitais como os nossos, Hospital das Clínicas, Santa Casa, Hospital São Paulo, a Band News e outras mídias, aí você tem informações sérias e adequadas com identificação. Aquilo que aparece no seu WhatsApp, aparece uma coisa mostrando um bombom que você corta e sai bichinho, ou então um balcão que tem um rato dentro, aquele monte de bobagem que aparece, que acaba às vezes sendo até divertido, mas aquilo não é verdadeiro. Aquilo de fato é fake, é notícia falsa, é coisa para produzir sensacionalismo. E o pior, isso faz com que a população, dentro desse sensacionalismo, acabe evoluindo para um lado ruim.
É isso. O senhor tem mais exemplos, né, de notícias falsas que foram propagadas, até que pacientes... Você falou do tomate, né, da própria pílula do câncer. Quando começou a vacina contra a gripe, se dizia que na Tailândia proibiu-se a vacina, porque teve vários casos de infecção generalizada pela vacina, por morte da vacina contra a gripe, e depois se viu que não tem nada comprovado. Tratamentos para câncer, aí vem aquela história, o câncer a cura do câncer não existe porque se esconde, mas o remédio tal, ele pode levar à cura do câncer. Também é mentira. Hoje em dia, temos centenas de pesquisas de algum tipo de droga ou de algum tipo de elemento da própria natureza que pode ser pensado em que tem algum efeito em algum tipo de câncer, e a maioria dessas pesquisas se gastam fortunas para no final se comprovar que não tem nenhuma ação, não tem nenhum efeito. Você quer ver uma coisa? Até hoje não existe um trabalho medicamente adequado na medicina baseada em evidências, que é o que nós usamos, que comprova que a vitamina C previne gripe. Isso é uma coisa que todo mundo toma, e toma em altas doses, 2 gramas de vitamina C por dia, não para prevenir gripe. Não tem uma comprovação de que a vitamina C faça qualquer coisa em relação à prevenção da gripe. Então, vamos tomar suco de laranja? Tudo bem. Vamos chupar laranja, mexerica, alimentos que tenham vitamina C, tá ótimo. Agora, tomar vitamina C em altas doses para prevenir gripe, olha, se tentou muito, foram feitos muitos trabalhos para tentar comprovar que a vitamina C previne a gripe e não se encontrou absolutamente nada. Então é uma coisa que do dia a dia, de repente você toma vitamina C para melhorar, para não ter gripe, não se comprovou nada a respeito, certo? Remédios fitoterápicos, remédios das mais variadas natureza, que você vai tratar, prevenir ou curar tal doença, não tem nada comprovado. Não tem nada comprovado. Nós praticamos a medicina que é baseada em evidências e em estudos já de séculos. Quer dizer, desde que o Hipócrates começou a lidar com medicina até hoje, isso foi feito às custas de muita observação. Se eu estou falando aqui para você que tal remédio funciona para você, para tal doença, para tal sintoma, para pressão ou para algum problema, significa que foi feito um estudo imenso, baseado em muitas evidências, estudos estatisticamente perfeitos para se comprovar tal fato. E às vezes a droga entra no mercado e depois sai por algum problema, por algum evento adverso. Então, é muito sério quando você afirma, e eu vou insistir, porque eu estou assim chocado de ver que a população não está se vacinando adequadamente e a saúde pública fornece a vacina para essas doenças infecto-contagiosas próprias da infância, que já praticamente tinham sido eliminadas. Só falta voltar a varíola daqui a pouco, que é uma doença que não existe há muito tempo. E daí por diante, doenças que são evitáveis pela vacinação. O senhor citou aí, né, o caso da vitamina C, que é um caso bem emblemático, porque muita gente toma, e até alguns internautas se manifestaram aqui nas redes sociais. A vitamina C, há alguma comprovação de algum benefício que não seja a prevenção de gripe? Não. A vitamina C, ela seria interessante nos piratas do tempo do oceano, porque tinha o escorbuto, que é por falta de ingestão de vitamina C, lesões de pele, lesões orais, lesões de gengiva. Então, isso sim é a falta de vitamina C. A vitamina C em pessoas sadias, uma outra situação que ela aumenta a absorção de ferro em pacientes com anemia, tudo bem, mas outras coisas que a vitamina C e muitas outras vitaminas que se utilizam de maneira inadvertida não têm a menor utilidade. Tá certo, as pessoas precisam procurar informação em fontes confiáveis, né, doutor? E isso aí, eu me insistindo, existem fontes confiáveis, não é que onde é que eu vou saber? Essa emissora, ela é uma fonte extremamente confiável e ela se preocupa em transmitir para a população dicas de saúde. Eu estou aqui, tem muitos outros colegas também que frequentam aqui para dar dicas à população. Então, eu tenho a cara lavada, eu dou informação e o que eu falo eu garanto que é real.
Entendeu? Agora, você abre lá, você recebe um WhatsApp com uma coisa imensa, que dá um trabalho danado para ler, para dizer que tal remédio matou 500 pessoas, não sei aonde, porque foi mal embalado, foi contaminado por uma bactéria. Não existe isso. Não existe essas notícias fake news e notícias anônimas. Não acredite nisso, porque a maioria das coisas que aparecem nas redes sociais são falsas ou anônimas. Com certeza. Doutor, obrigada por mais uma participação. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. E moradores ficaram no meio do fogo cruzado entre traficantes e a polícia ontem na favela do Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro. Um policial foi baleado no pescoço.